graças a Deus, estou aqui gravando mais um vídeo para nossa instrução a respeito do sermão textual na sua forma natural. Eu tenho o primeiro vídeo, né? Nós começamos aqui conversando com vocês, dando uma primeira orientação. Eu vou deixar aqui para vocês no card, também no final desse vídeo, a indicação da primeira parte da nossa gravação, para que você também possa assistir essa primeira parte. Agora nós vamos tratar de cada tópico do sermão que nós estamos tratando aqui. Olha só, o texto que nós escolhemos para estarmos aí conversando é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qual que é a proposta? Relembrando aqui, sermão textual na sua forma natural. Um sermão textual, ele pode ter três formas. Então, nós temos uma primeira que é a natural, nós temos uma segunda que é a sintética, e nós temos também uma terceira possibilidade que é a analítica. O que é o sermão textual? Primeiramente, é aquele cuja divisão se deriva do texto. Dessa forma, nós temos também três tipos de sermões dos mais conhecidos, que são o sermão temático, o textual e o expositivo. Existem outros, porém esses três são os mais conhecidos. Sermão temático, porque a divisão do sermão se deriva do tema. Então você tem um texto, do texto você retira tema e a partir do tema você faz as divisões do seu sermão. Em quantos tópicos? 2, 3, 4, vai depender aí do texto, vai depender do tempo que você tem para a sua pregação, vai depender aí da sua proposta da mensagem, tá bom? Essa aí vai ser uma escolha sua. Em outro vídeo eu esclareço melhor isso para vocês. Bem, mas vamos trabalhar aqui com três tópicos que é o mais comum. Desses três tópicos, então, quando esses meus tópicos derivam do tema, eu tenho um sermão do tipo aí temático. Quando esses três tópicos eles se derivam do texto, eu tenho então um sermão textual. E o expositivo? Ora, o expositivo ele é um sermão semelhante ao textual, seria como o textual, só que ele é um pouco mais aprofundado a respeito do texto. É um textual mais longo e a gente vai conversar sobre isso. Agora importa a gente se atentar aqui para o sermão textual na sua forma natural. Por que forma natural? Porque eu estou aproveitando para fazer essas divisões. No caso aqui de 2 Coríntios 5,17, eu propus para vocês quatro divisões, quatro tópicos. E eles são, assim que se alguém está em Cristo, sendo o primeiro tópico, nova criatura é o segundo tópico, as coisas velhas já se passaram o terceiro, e eis que tudo se fez novo o quarto. Agora a gente vai comentar cada tópico deste aí que foi proposto para o nosso sermão. E o primeiro aqui é exatamente assim que se alguém está em Cristo. Como que eu vou trabalhar com os tópicos que eu acabei retirando do texto? Sempre lembrando que o pregador, ele não cria mensagem. O pregador, ele entrega a mensagem que recebeu de Deus para o povo. Então eu não estou ensinando você a criar mensagem. Eu estou ensinando você a estruturar o seu sermão.
é totalmente diferente, porque existem pessoas que têm uma aversão à homilética, a essas instruções que nós passamos para vocês, que acham que estamos tirando a ação do Espírito Santo. Não, a ação do Espírito Santo é entregar para você a mensagem. A mensagem vem de Deus. A mensagem não vem por uma instrução, por uma orientação, por uma escola, pela teologia. É verdade. A mensagem, ela vem de Deus para nós. Uma vez que nós recebemos a mensagem de Deus, então aí sim nós vamos estruturar o nosso sermão para achar uma melhor forma de entregar esse sermão para os irmãos da melhor forma possível. Porque quando nós recebemos a mensagem de Deus, nós recebemos com muita clareza. Deus é muito claro. No entanto, aí existe a comunicação do pregador para a igreja, para o público. E é nesse espaço de tempo aqui que pode haver intervenções, tá bom? Não, nós vamos tomar cuidado para que haja uma boa comunicação entre nós e o público que vai receber a nossa mensagem, para que não haja nenhuma interferência, nenhum problema de comunicação. É por isso o papel do sermão, bem estruturado, bem trabalhado, bem montado, para que as pessoas possam então ouvir com clareza e entender a mensagem assim como nós recebemos de Deus. Outro ponto, nós vamos ter a mensagem de Deus também dentro da própria Bíblia Sagrada, dentro do próprio texto. Aqui está a palavra de Deus. Então, você vai ler o texto, estudar o texto, você está estudando a mensagem de Deus, tá certo? Então, eu já estou de posse da mensagem que Deus me deu. Agora, eu vou encontrar minha melhor forma para poder entregar para a igreja esta mensagem. Aqui, começando então com o primeiro tópico, eu vou procurar aqui uma palavra-chave dentro dessa primeira frase que eu escolhi do versículo. O sermão, ele textual na sua forma natural, o ideal é que seja um versículo, tá bom? Um versículo apenas para você trabalhar. Pode ser qualquer versículo? Não. Tem que ser um versículo que ele dê a possibilidade de você ter aqui as máximas dentro dele. Eu já expliquei isso no primeiro vídeo. Estou reforçando isso com vocês. Então, quando eu leio essa minha primeira parte do versículo, que é também o meu primeiro tópico do sermão, assim que se alguém está em Cristo, o que eu tenho que fazer para começar a elaborar esse primeiro tópico, discorrer sobre esse primeiro tópico? Achar, encontrar aqui a palavra principal, ou uma expressão principal dentro dele, para eu poder começar a explicar. No meu caso aqui, é estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? Olha, antes, já começo a trabalhar com essa ideia. Antes de conhecer a Jesus, onde nós estávamos? Aí eu começo a apresentar alguns versículos bíblicos e começo a comentá-los para apresentar o lado contrário. Preste bem atenção, isso é trabalhar com a parte negativa ou a parte do que não é. Né? Se estar em Cristo é uma coisa, o que é estar fora de Cristo? Então, fora de Cristo era aquela vida passada que nós levávamos. Como que nós estávamos na ocasião? Vou emprestar aqui uma expressão do salmista. Olha cá, Salmos de número 40. E você vai percebendo como que a gente vai trabalhar. Então, nós temos as referências. Eu acabei de falar, estar em Cristo. Como que é estar fora dele? É a primeira parte que eu vou comentar. Salmos de número 40, eu fiz isso por uma ferramenta da hermenêutica bíblica, paralelismo verbal ou então paralelismo real. Eu também estou providenciando isso para vocês.
E daí eu pego a referência, eu pego o paralelismo, e esse paralelismo ele me traz até o Salmos de número 40. E o verso de número 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O que é então estar fora de Cristo? Era ter vivido aí num lago horrível e num charco de lodo. O que você entende por ter vivido num lago horrível e num charco de lodo? Vou deixar aqui para vocês. Pegue outras referências, pegue outro paralelismo aqui, por exemplo, que te leve à carta do apóstolo Pedro, que nos mostra um período de tempo que nós vivemos nas trevas. Então, estar fora de Cristo, primeiro, era estar, então, num lago horrível, num charco de lodo. É uma metáfora. Explique essa metáfora. É ter vivido também nas trevas, ou seja, a ausência total de luz. Logo, podemos também concluir, é estar fora da presença de Deus. E para fechar, nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Palavra que Paulo escreveu aos Efésios. Então, aqui está o meu primeiro comentário a respeito do primeiro tópico. Se eu fosse escrever isso, seria o meu primeiro parágrafo: apresentar a situação fora da presença de Cristo. Agora eu vou partir para explicar o que era estar em Cristo. No Primeiro Testamento, nós temos muitas expressões que nos mostram que o Senhor estava com o povo, estava com um profeta, estava com um homem de Deus. No período da graça, Deus não só está com, ele está também em. O que é essa expressão? O que significa estar em? Isto eu estou colocando da parte de Deus. Estar com o povo e estar em o povo. Estar no povo. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agora é estar com da ideia de que estar próximo, não é verdade? Agora, estar em dá uma ideia não mais só de proximidade, mas dá uma ideia de que o Senhor está dentro de nós. Olha só, estar em é estar dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Agora, a expressão de Paulo é aquele que está em Cristo. Então, nós não devemos estar apenas com Cristo, na ideia da proximidade, mas nós temos que estar em Cristo, estar inserido em Cristo, fazer parte verdadeiramente dele. Então agora nós temos que estar, desculpa, eu vou usar uma expressão, nós temos que estar juntos com Cristo, misturados com Cristo. É ser um em Cristo. Esta é a expressão aqui de 2 Coríntios 5,17. Tá bom? É ser um, assim como ele, Jesus, é um com o Pai. Nós devemos também agora ser um com ele. Essa é a ideia primeira aqui, que se alguém está em Cristo. Agora, como que nós vamos chegar a esse ponto de estar em Cristo? Qual que é o meio? Aí você vai entrar na ideia do batismo, né? Porque o batismo, ele traz para nós essa imagem. Então, quando você vai para o batismo, por exemplo, em águas, você vai ser envolvido pelas águas. Então, você vai
mergulhar nas águas. Então, realmente você vai estar em a água, na água, dentro da água, envolvido pelas águas. Esta é a ideia. Então, quando você é batizado nas águas, você foi envolvido totalmente pelas águas. Estar em Cristo é estar batizado nele, estar envolvido totalmente por ele. Esta é a ideia. É lógico que eu estou aqui passando para vocês a ideia de como montar esse primeiro tópico. Não vou me aprofundar, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo aqui. Mas você já consegue trabalhar, imaginar como que esse primeiro tópico ele vai começar a se desenvolver. E aí você pode ir acrescentando mais. E eu tenho certeza que você estudando, o Espírito Santo ele vai agindo dentro de você e vai te orientando a estar com mais argumentos aí o seu sermão para você transmitir essa ideia para a igreja do que é estar em Cristo, sem contar as várias expressões do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, principalmente, ok? Que ele usa demais essa expressão que agora nós estamos em Cristo. Em Cristo. Preste bem atenção. Estar em Cristo, portanto, é estar mergulhado nele, é estar envolvido totalmente por ele. Isto vai ter uma consequência. Qual? Aquela que nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, não deixe de clicar aí no sininho para você ser notificado do próximo vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva e deixa aí o seu comentário, assim como também o seu like, porque isso faz com que o vídeo seja compartilhado com mais pessoas. E o comentário é importante porque eu vou ler o teu comentário e daí eu trago outros vídeos para esclarecimento de repente, dessa sua dúvida ou um acréscimo aí que você possa dar para a gente aí e para aqueles que estão também assistindo este vídeo. Vejam, essa é a primeira parte, então, do nosso tópico, do nosso sermão. O primeiro tópico, estar em Cristo. Vou deixar para que vocês encontrem os outros versículos semelhantes a estes que eu citei para vocês, tá ok? No próximo vídeo, a segunda parte, o segundo tópico do sermão. Um abraço, fiquem na paz do Senhor.